Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje temos um vídeo muito especial que é sobre a função PROC-V, um vídeo aí que muitos de vocês estavam pedindo. Então a gente vai entender um pouco sobre como essa função funciona e como a gente simplifica ela na hora de utilizá-la em nosso ambiente de trabalho. Então primeiro vamos entender um pouco como ela funciona. PROC-V significa procura vertical. Então essa função ela é utilizada para encontrar valores dentro de uma tabela. Então, por exemplo, nesse caso, eu quero encontrar a média de um aluno a partir de seu RA. Então, a gente faz uma procura, uma busca dentro da nossa tabela e retorna um tipo de valor. Essa função ela é muito utilizada dentro de ambientes corporativos, porque dentro de corporações a gente tem planilhas com mais de 1 milhão de células, mais de 1 milhão de dados. E para a gente analisar tudo isso na mão fica muito complicado. Passando para a fórmula, em menos de 1 segundo, ela traz esse resultado para a gente. É muito rápido. Então, vamos entender um pouco sobre as nossas tabelas. Aqui a gente tem a tabela da média da turma. Nessa tabela, comparada à tabela dos outros vídeos, a gente tem uma informação a mais, que é o RA. E depois, continua igual, que seriam os alunos, as notas, a média e a situação. Aqui embaixo a gente tem uma nova tabelinha, que seria o nosso pesquisar. Então, a gente vai pesquisar por RA e ele vai trazer para a gente as informações restantes, através da fórmula PROC-V. Então vamos clicar aqui no nome. Como a gente viu no último vídeo, para criar uma função existem duas formas. Ou a gente utiliza uma ferramenta, ou pode escrever ela dentro da célula. Nesse primeiro exemplo, eu vou utilizar a ferramenta inserir função. Então essa ferramenta está aqui no FX. Então a gente vai clicar em cima dela. Aqui dentro vamos escrever PROC-V. Clicar em ir. Essa função mesmo pode dar um OK. Bom, essa função ela é um pouco mais complicada que as outras, principalmente por causa de seus argumentos. A gente se confunde um pouco com como que a gente vai montar essa função. Então, essa função ela possui 4 argumentos. O valor procurado, a matriz da tabela, número índice coluna e procurar intervalo. Então, a gente tem um valor que vai procurar dentro de uma tabela e qual a coluna que ele vai retornar encontrando esse valor. E o procurar intervalo, a gente vai aprender ele na segunda parte da aula. Reparem aqui que a gente tem esses 3 argumentos que eles estão em negrito. Quando o argumento está em negrito, ele é obrigatório, mas quando ele não está em negrito, ele não é obrigatório. Bom, então vamos começar a criar essa nossa função. A gente quer retornar a partir do código aqui, a partir de começar a digitar o RA, a gente quer que ele retorne o nome do aluno, a nota 1, 2, a média e a situação. Então, quem a gente vai procurar dentro dessa tabela? A gente vai procurar esse cara aqui. A partir desse campo, então se eu digitar 1, ele vai procurar dentro da tabela que a gente vai selecionar quem é o valor 1, quem é o RA1, e vai retornar para a gente uma dessas colunas. Então, esse vai ser o nosso valor procurado. A matriz da tabela, ela tem muita relação com o valor procurado. Ela vai ser a nossa tabela, aonde a gente vai encontrar esse valor. Só que tem um detalhe, essa é a primeira dica. O PROC-V, ele só vai procurar o nosso valor procurado dentro da primeira coluna da nossa tabela. Então, vamos supor que eu estou selecionando essa minha tabela completa. Então, desde o RA até a última situação. Reparem aqui que ele já pegou essa seleção. Então, ele vai procurar esse valor que a gente vai digitar aqui dentro da primeira coluna que a gente selecionou. Se o valor que a gente digitou não tiver, ele não vai retornar nada. Então, isso é uma coisa que confunde muita gente. Muita gente acha que o PROC-V vai procurar o meu valor dentro da minha tabela inteira, mas não é assim. Ele só procura dentro da primeira coluna. Se ele não encontrar esse valor na primeira coluna, ele não retorna nada. Ah, professor, mas e se eu quiser procurar por nome? E se ao invés do RA aqui, eu quiser colocar o Bruno? O Bruno está na primeira coluna? Não. Então, ele não vai retornar nada. Ele não procura nas outras colunas. Ah, mas eu só sei o nome. Tá bom. Se você só sabe o nome, então, você vai ter que passar essa coluna do RA para a direita. E aí, você vai procurar as informações por aluno. A primeira coluna da matriz que a gente selecionou, ela deve conter o nosso valor procurado. Tudo bem? Se ficar alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários.
pode me mandar nas redes sociais, que eu tô disposto a explicar, tá bom? Se ficar muita dúvida nesse vídeo, eu posso até criar um outro vídeo só com as dúvidas de vocês. Então, esse é o primeiro detalhe, essa é a primeira dica. O valor procurado, ela tem que estar dentro da matriz da tabela, dentro da primeira coluna. Ele não procura dentro das outras, só dentro da primeira, beleza? Agora o número índice da coluna. Bom, como que o PROC-V ele vai encontrar esse meu valor? A gente deu a tabela e a gente deu o valor que a gente está procurando. Então, ele vai procurar esse valor dentro da primeira coluna da tabela que eu selecionei. Então, imagina que eu digitei 2 aqui no valor procurado. Deixa eu colocar aqui como exemplo. Então, ele vai procurar aqui. 2, achei, o Carlos. Agora, o Excel pergunta, qual a coluna que você quer que eu te responda? No nosso caso, aqui no nosso campo de pesquisa, a gente quer que ele escreva o nome. Então, aqui no número índice da coluna, a gente precisa dizer para o Excel que a gente quer essa coluna do nome. Só que aqui ele tem um detalhe. Esse número índice da coluna é com relação à nossa própria tabela. Ao invés de dar a referência do Excel das colunas, por exemplo, eu quero a coluna B, não é dessa forma que a gente vai passar os dados. No momento que a gente diz que a matriz da tabela é essa, o Excel entende que o posicionamento agora é com relação a essa tabela que a gente criou. Então, ela possui as colunas independente do seu posicionamento dentro da planilha. Ela possui a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4. É com relação a ela mesma que a gente vai responder. Então, o número índice dessa coluna vai ser o nome. Então, seria a coluna 1, a coluna 2. Se a gente quisesse a nota 1, seria a coluna 3. Nota 2, coluna 4. E assim por diante. Reparem aqui que ele já está dando o resultado da nossa fórmula como Carlos. Então, ele procura. Qual o valor procurado? 2. Dentro dessa tabela. Procura na primeira coluna. O 2 está aqui. Qual coluna que você quer que eu te responda? Eu quero a 2. Então vai ser o aluno Carlos. Ao invés de dar um OK, eu vou só alterar aqui esse 2 para que a gente coloque em uma célula variável, para eu poder alterar isso mais para frente quantas vezes eu quiser. Então, dando um OK, como ele não tem nada aqui no RA por enquanto, ele está dando que não tem nada. Mas se eu alterar o RA, colocar, por exemplo, o número 3, ele já retorna para a gente o Joaquim. Então, agora vamos fazer da nota 1. Vamos usar a mesma ferramenta que a gente usou no nome. Então, eu clico aqui nota 1, inserir função, função PROC-V. Bom, valor procurado. Nesse valor procurado, a gente agora tem duas opções. Ou utiliza o nome, ou utiliza o RA. Se a gente for utilizar o nome, a matriz da tabela, ao invés de começar pelo RA, vai começar pelos nomes. Então, vamos fazer esse teste. Então, matriz da tabela, os nomes, valor procurado, a gente coloca o nome. Só que aqui vai mudar o número índice da coluna, porque a nossa tabela ela não está começando pelo RA, ela está começando pelo alunos. Então, o alunos vai ser o 1 dessa vez. Então, vai ser 1, 2. Então, no número índice da coluna, a gente também vai querer o 2. Se a gente der um OK, repara que ele já retorna para a gente a nota desse aluno 3, do aluno Joaquim. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vai escrevendo nos comentários aí. Bom, vamos fazer com a nota 2 agora. De novo, função PROC-V. Novamente, o valor procurado. Como a gente está fazendo a nota 2, a gente pode pegar qualquer uma dessas colunas que estão atrás dela, na matriz da tabela. Só que é o seguinte, vamos começar a padronizar esse valor procurado. Porque quando a gente está trabalhando realmente com o Excel, existe uma coisa muito importante na hora que vamos preencher esse valor procurado. Esse valor, ele não pode ter duplicados. Ele sempre tem que ser um valor único. Então, geralmente, a gente usa um identificador, um RA, um código, um CPF. Então, esses valores, eles são únicos. Então, ele não vai ter problema, porque não vai ter um valor duplicado dele. Então, o Excel sempre vai trazer o correto. Mas se houver um duplicado, por exemplo, se a gente escolhesse aqui na matriz da tabela, começar pela nota, e escolhesse o valor procurado, essa nota aqui, reparem que se eu digitar 6, ele procuraria aqui na nossa nota 1 o valor 6. Só que o 6 tem aqui e tem aqui. Então, qual dos dois ele retornaria? O Excel ele lê de cima para baixo.
então ele retornaria a primeira célula que ele encontrasse com esse valor. Então, nem sempre ele traria o que a gente precisa. Então, é muito importante que esse valor procurado ele seja único dentro da tabela. Então, para padronizar, a gente vai usar o valor procurado como RA. Se a sua empresa utilizar o código, usa o código, CPF e assim por diante. Matriz da tabela, como a gente está procurando pelo RA, a primeira coluna, então, ela tem que ser o RA. Número índice da coluna, a gente quer a nota 2. A nota 2, então, ela está aqui. Então, seria a coluna 1, 2, 3, 4. Pode dar um OK e aqui ele retorna esse valor para a gente. Bom, tranquilo até agora. Agora que a gente já aprendeu como se utiliza a ferramenta para fazer isso, vamos começar a escrever essa função dentro da célula. Então, vamos clicar na célula de média e começar. Igual PROC-V. Aperta o Tab para preencher automaticamente. Valor procurado. Valor procurado a gente definiu que tem que ser um valor único. Então, vamos utilizar o RA. Ponto e vírgula. Matriz da tabela vai ser essa minha tabela completa. Ponto e vírgula de novo. Número índice da coluna. Número índice vai ser a média. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Reparem aqui que ele tem mais um argumento, né? Que é aquele que a gente conversou que não era obrigatório. Então, a gente fecha parênteses, não precisa preencher ele, pode dar um Enter. Então, a média é de 4,5. E agora, o último valor vai ser a situação. Então, PROC-V de novo, valor procurado, ponto e vírgula, matriz da tabela, ponto e vírgula, e seria a situação, que é a coluna C. Pode dar um Enter. Bom, agora a nossa tabela de pesquisa está completa. Se a gente alterar aqui o nosso RA para um outro valor, ele automaticamente pega os dados restantes. Então fica muito fácil a gente encontrar esses dados, mesmo que a nossa planilha agora tiver 1 milhão de dados. A gente vai conseguir encontrar esse valor. Então, só recapitulando, essa função PROC-V, a gente tem 3 argumentos que são obrigatórios. O valor procurado, matriz da tabela, número índice da coluna. O valor procurado vai ser o que eu estou procurando dentro da minha tabela. A matriz da tabela vai ser a tabela em si. Lembrando, a primeira coluna tem que ter o meu valor procurado. E o último argumento vai ser o número índice da coluna. O número índice vai ser o que eu quero retornar dentro dessa linha. Se eu estiver procurando RA2, então qual coluna eu quero retornar? Eu quero a nota 2. Então ele vai retornar o valor que está na mesma linha, que seria o 7. Então, RA2, aqui seria a nota 2, seria 7. Bom, antes de partir para a segunda parte da nossa aula, eu gostaria de pedir para que, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, tá? Por enquanto ele ainda está pequeno, mas eu agradeço muito a todos que se inscreveram. A gente bateu 100 inscritos e eu nem imaginava isso, eu estou muito feliz. Se esse conteúdo está te ajudando, está te agregando valor, então, por favor, ajude também a gente a continuar fazendo conteúdo, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando com os amigos. Isso aí só faz o nosso canal crescer mais e mais. Beleza, gente? Então vamos para a segunda parte do conteúdo, que é analisar o último argumento dessa função PROC-V. Então eu preparei aqui uma outra planilha, que é a planilha dados. Então essa planilhinha é bem simples, ela tem uma tabela aqui com alguns valores, e aqui do lado uma outra tabelinha com o valor procurado, e aqui a nossa função PROC-V. Então vamos entender como que funciona essa tabelinha. Então a gente tem um valor inicial, um valor final e uma porcentagem. Essa seria uma porcentagem de desconto. Então vamos supor que eu tenho um valor inicial de R$1.000. Eu vou dar 3% de desconto para um produto que esteja entre o valor de R$1.000 e R$1.100. A partir de R$1.101 até R$1.200 vai ser 4%. E assim por diante. Então imagina que eu quero saber quantos por cento eu vou ter de desconto em um produto que esteja entre esses valores. Então, nesses casos, como a gente não quer procurar um valor exato, um valor específico, a gente quer um valor aproximado, então, entre 1.000 e 1.101, ou 1.101 até 1.201, nesses casos, a gente vai usar o quarto argumento. Então, o quarto argumento vai poder ser 2 valores.
o valor falso e o valor verdadeiro. O valor falso é quando eu quero uma correspondência exata. Então, tem que ser 1000, tem que ser 1101 ou 1201, qualquer um desses valores que estão aqui. Se eu digitar, por exemplo, 1100, ele não vai me retornar nada, porque não tem esse valor na primeira coluna. Então, vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui falso e dar um Enter. Reparem que se eu colocar 1100 e der um Enter, ele não vai retornar nada. Porque esse valor procurado, ele não está nessa primeira coluna. Mas se eu colocar 1101 e der um Enter, ele retorna. Porque esse valor a gente encontra na primeira coluna. Agora, se ao invés de utilizar o falso, a gente usar o verdadeiro ele encontra um valor aproximado. Então, um valor que esteja entre 1000 e 1101, por exemplo, o 1100, se a gente der um Enter, agora ele vai retornar o valor para a gente de 3%. Então, os valores que estão entre um e outro, a gente consegue retornar porcentagens também. Então, quando eu quero algo específico que tem que estar na minha tabela, eu vou utilizar o falso. Quando eu quero um valor aproximado, eu vou usar o verdadeiro. Então, o valor que está entre 1000 e 1101 vai ser 3%. O valor que está entre 1101 e 1201, por exemplo, 1190, vai ser 4%. O valor que tiver entre 1201 até 1301 vai ser 5%. Vamos testar. Então, 1290, 5%. E assim por diante. Se fosse, ao invés de verdadeiro, fosse falso, ele não retornaria nada. Falso é quando eu quero correspondência exata. Verdadeiro é quando eu quero um valor aproximado. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Comentem aí embaixo as dúvidas de vocês. Comentem se vocês já conheciam essa função PROC-V, se te ajudou a descobrir alguma coisa nova. Eu já vou preparar para uma próxima aula sobre a função índice. Essa função ela é muito menos engessada que a PROC-V. A gente vai conseguir fazer várias pesquisas dentro de tabelas, só que ela é mais avançada que a PROC-V. Ela é um pouco mais difícil. Mas a gente vai ver com calma. Igual estamos vendo aí todas as funções. Tudo bem, pessoal? Então não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Isso ajuda demais. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu estou deixando os links aí embaixo na descrição do vídeo. Agradeço imensamente mais uma vez a todos que assistiram esse vídeo até o fim. Tenham um ótimo dia, um forte abraço e até o próximo vídeo.